mulheres! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira aqui no programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar sobre mudanças na modalidade de ensino e adaptação para a nova realidade. Um oferecimento de UNA Idiomas e Intercâmbios. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está para lá de especial. Mas antes de iniciar esse papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Próxima a Mix Lanches aqui em Nova Prata, uma nova papelaria para você com muitas opções, então aproveita. O RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando dessa super promoção do RP, a cada R$100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Super promoção de 10 anos do RP Mercados. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui nos programas Algo a Mais visto Regla para você. E eu gostaria hoje, então, desse agradecimento especial à UNA Idiomas e Intercâmbio, por um papo que vai ser bacana para a gente poder entender um pouquinho nas novas modalidades de ensino, tudo como a gente pode realmente estar se beneficiando delas. Então agora o meu bom dia vai para a Eliane, para a Marileide. Eu gostaria que se sintam muito bem aqui no programa de hoje. Vamos falar sobre um papo que é bem bacana. Eliane, gostaria que tu começasse falando um pouquinho de ti, né, da tua carreira profissional, para quem não conhece, conhecer a Eliane. Muito bom dia então a todos, bom dia a você, obrigada pela oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer. Eu sou professora de italiano na UNA Idiomas há 10 anos, mas eu trabalho com isso já há 24 anos, assim, tem uma estrada mas há 24 anos, comecei em 96, é uma coisa que eu amo fazer, faço com prazer e falo disso com prazer também. Com certeza. Eliane, quando a gente pensa num novo idioma, em algo diferente, bate sim aquela vontade. Eu digo que hoje a gente tem muito também a questão de que as pessoas empresas, trabalhos, enfim, nos exigem também um novo idioma, nos exigem, né? Então, formas diferentes de estudo, de pensar e de agir. Então, que bacana também conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, saber que sim, a gente está bem amparado com bons professores. E Marileide, gostaria de te dar as boas-vindas, gostaria que tu falasse um pouquinho de ti para o pessoal em casa. Bom dia a todos. Meu nome é Marileide Bombardelli. Trabalho também com língua inglesa há em torno de 25 anos, um pouco mais talvez, né? É um prazer enorme, gosto demais. Acho que trabalhar com uma língua, estudar uma língua faz com que a gente fique sempre up to grade. É isso mesmo, isso mesmo. Como é bom, Marileide, ouvir que a gente realmente faz com que dê um up na nossa vida, que abra novos caminhos. Eu digo, para quem é novo é essencial. Para quem já é um pouco mais maduro e que já tem a sua carreira, já tem a sua vivência, eu vejo que é necessário pelo fato de que tu vai querer aproveitar a vida. Mas com certeza. Continuar, vai viajar, vai... Então, assim, se virar o mínimo, né, que der, e sem contar que existem estudos que falam sobre o aprendizado de uma nova língua, auxilia também, com né, certeza. Na nossa memória, na questão de com manter, certeza. né, saudável. Como tu vê isso, E Marileide? essa coisa de viajar é muito interessante porque muitas pessoas dizem, nós temos o tradutor, nós temos muitos aplicativos que podem nos ajudar. Na minha opinião, não vejo uma coisa tão produtiva. É tão bom a gente chegar fora do país e poder interagir com as pessoas.
ler os cartazes e entender, né? Conversar, entender o que as pessoas estão dizendo, poder responder, interagir. Isso não tem preço, isso dá uma liberdade, né? Essa coisa da tradução, ela é muito relativa, porque de uma língua para outra, né, o contexto pode se tornar um pouco diverso. E agora, tu estar lá, ou tu estar presente com um nativo, falando, é outra coisa. Daí que vem a parte dos intercâmbios da UNA também, né? A gente trabalha com isso também, para poder proporcionar aos alunos esse convívio com os nativos, ou conhecer o país, ou poder desempenhar, poder usar o que foi aprendido no país da língua estudada. Com certeza, e nós vamos falar também muito sobre intercâmbio, Sim. porque tem, quando tu fala sobre a questão de poder estar próximo, falar, compreender, porque a gente sabe que muitas vezes a tradução literal não é o que realmente está sendo exposto. Exatamente. Mas na vivência, no dia a dia, aí tu diz, certo, ele quis falar tal coisa, então tá tudo bem, tá dentro do que... Então, é gerar essas experiências que são muito importantes também, porque essa questão da tradução literal, ela realmente, às vezes ela nos deixa numa sinuca de bico. É verdade. E agora vamos, mas antes a gente vai falar muito sobre intercâmbio para quem estiver, né, ali, porque eu digo, não é só para gurizada, para quem tem casa, senhoras que estão nos assistindo, existe a possibilidade, isso é sempre muito bom, então tem que aproveitar. Então vamos aproveitar ao máximo este conteúdo. Mas para a gente poder entender um pouquinho, a gente fala aqui que é um oferecimento da UNA Idiomas e Intercâmbio. Mas a gente gostaria de saber um pouquinho sobre a escola, porque eu sei que existem ensino de línguas diversas lá, né? Várias possibilidades. Verdade, Eliane. nós trabalhamos com várias línguas, ensinamos o inglês, o italiano, o espanhol, o alemão, o polonês e o francês. O francês, sim. E nós estamos já há 10 anos, agora em julho a gente completa 10 anos, sempre trabalhando, sempre a mil, sempre procurando melhorar, sempre procurando estar acompanhando a evolução, que aliás... Sim, ela é muito... muito dinâmica. Isso. E acaba... Eu digo que a gente tem que estar sempre também pronto para receber essa evolução de uma forma bem aberta, porque eu não sei vocês, mas eu só vejo que as coisas mudam muito. E de uma velocidade, assim, uma velocidade muito grande. A gente fala em relação, assim, à pandemia, se fala muitas mudanças ocorreram durante a pandemia, mas a gente sabe que antes disso também, as coisas já estavam de uma forma... bem rápida. Elas só apareceram mais agora. Exatamente. A própria escola, né? A própria escola, ela é toda equipada com desde de tecnologia, desde antes. Só que agora apareceu, porque houve a necessidade de aparecer. Não podemos mais protelar, nós tivemos que... Mas antes disso, antes da pandemia, como a Marileide colocou, nós já estávamos preparados, inclusive já trabalhávamos com aulas à distância. Eu lembro disso, porque a gente tinha um comercial aqui da UNA que falava e mostrava, inclusive, uma prof tendo antes da pandemia. Então, quero dizer, chamou tanto atenção para as pessoas que existe esse ensino hoje, mas que na realidade ele vinha de antes, porque existem muitas pessoas que têm essa necessidade de ter o ensino, mas está em outro local trabalhando, a empresa mandou para tal lugar e tu tem que continuar as tuas aulas, tu tem que continuar o teu trabalho. Né? E a gente conseguiu ver os benefícios que isso trouxe. Teve quem gostou, teve quem não gostou tanto da experiência, mas a gente tirou bastante coisa boa, não é? Dessa experiência, dessa anterior e depois, quando a gente teve que intensificar na pandemia. Talvez essa questão é ter aprimorado. A gente tem uma noção de antes, e aí agora, como foi 100%, né? Eu imagino em alguma época da pandemia foi 100%. Como é que foi pra ti, Marileide, ver toda essa... E ter que dar aula online e ver que tem essa evolução também do aluno? Posso te colocar o seguinte, para quem começou a trabalhar com inglês, no caso com uma língua estrangeira, com um livro didático, como recurso, né? Com uma fita cassete, com um simples gravador, depois apareceram os CDs, os DVDs, né? Uma simples tela, talvez, e de repente surgir
telas interativas e surgir laptops na sala de aula. E de repente, a pandemia. E agora? E agora? Foi uma experiência fantástica, assustadora também, porque, afinal de contas, como é que tu ia agir com alunos de casa, né? Mas deu super certo. Deu super certo. Para mim foi maravilhoso conseguir, através da ajuda das meninas da escola também, porque a gente teve que aprender muita coisa em termos de usar os aplicativos. As plataformas. Não é simplesmente tu chegar e ficar na frente do computador e dar aula. Claro. Né? Todos os recursos que tu tinha na escola antes, que era só te virar para cá e para lá, tu tem que ter dentro de uma tela agora. Então, a preparação anterior é muito grande. Às vezes a gente ouve dizer assim, mas os professores não trabalharam. Gente, nós trabalhamos triplicado. Com certeza. Mas é isso que eu acho que as pessoas precisam ter, talvez, em mente, porque antigamente nós íamos para aula, íamos para casa, fazíamos o tema e tava tudo certo. Agora a gente tem a possibilidade de ir por WhatsApp chamar a prof tal coisa. Exato. E aí a prof tá lá, e aí ela atende um, atende outro, atende outro. Quando a gente vê a questão do trabalho triplicado e ter essas ferramentas à a gente disposição. tem aulas de conversação também, né? Mesmo agora com o retorno de alguns alunos, que alguns não quiseram retornar. Sim. Alguns Gostaram preferiram tanto. ficar no sistema online. Claro. Está funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Né? Que coisa boa. E no caso, a gente tem uma aula de conversação. Nós temos grupos, né, no WhatsApp, no Instagram, e a gente passa, no caso, para o aluno, um vídeo curto de 3, 4 minutos, ou alguma uma coisa escrita, né, para que ele possa ler, para que ele possa gravar a ele mesmo, né? Depois, para a gente poder discutir isso na sala de aula. Então, o professor não é mais só aquele que tu vai para a sala de aula e dá a tua aula e deu. Ele é um Essa coisa mediador, né? que tu colocasse ali, né? Sim. A gente está todo momento interagindo com ele. Pois E é. o que nos ajudou a fazer isso são essas ferramentas tecnológicas. Eu diria que, por vezes, para o professor isso pesa muito, mas para o aluno é um ganho. É um ganho. É um com ganho, porque certeza. nós temos, quando a gente pensa em relação a crianças, é uma coisa, porque daí elas têm os Sim, seus, né? diferencial. É isso, é diferente, né? Mas quando nós pensamos em, desde gurizada 15, 16, pessoas da minha idade, pessoas de mais idade, para nós é um presente poder ter à disposição sempre um professor que eu posso chamar para trocar uma ideia. Com certeza. Né? A gente entende a questão do trabalho, mas saber que tem isso disponível se torna algo muito mais tranquilo para aprendizagem também. Porque às vezes só esperar para a próxima semana tu ter a tua aula para tirar uma dúvida, já Verdade. esqueceu. Sabe que isso é prazeroso? Porque a gente acaba, por exemplo, agora Páscoa, né? Os alunos transmitem para a gente, né, mensagens, a gente troca essa coisa toda. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, e tudo na língua. Não, É uma forma de treinar. Uma forma a de- língua, é, né? Com exato. certeza, com certeza. Então, essa coisa do aluno também ouvir a voz dele é muito importante também. Porque eu acho que a gente acaba perdendo um pouquinho da vergonha. Sabes, Marilene, que até eu vou te questionar em relação a isso. Inglês, eu te digo, a minha pequena, graças a Deus, já está tendo aulas, assim, na escola Ótimo. normal, Maravilha. regular, né? Desde cedinho, eu digo que foi algo que eu não tive. E como para nós de mais idade tentarmos, nossa, parece que eu tenho uma super idade, mas na realidade eu não super tive jovem. desde cedo, então a gente também tem esse sotaque, né? Eu tenho um super sotaque, me orgulho dele, inclusive não tenho, Não. porque é bem regional mesmo. Tem que orgulhar. Mas a gente entende que por vezes a gente quer falar, mas não sabe como, ou tem medo de errar, né? Então, saber que tem essa possibilidade, manda um áudio, me corrige, se tá certo, se não, vamos ver como falar melhor. Então, isso Uma tudo- experiência, por exemplo, pessoas de mais idade, né? Empresários, ou mesmo pessoas que têm essa dificuldade de se comunicar por questão de timidez, talvez, ou por questão de não querer errar, porque tem pessoas que são perfeccionistas, né? Uma tarefa de casa, por exemplo, né? Eu gostaria de que tu assistisse tal vídeo, mas depois
gravasse a si mesmo, né, comentando o vídeo. Nossa, sai gravações assim que eu tenho guardado, porque é impressionante. De ótima qualidade. O que o aluno consegue fazer da sua casa. Que E às vezes na sala de aula ele não consegue mostrar isso. É o que eu ia dizer. Às vezes, diante de outros colegas, eles não têm essa liberdade de expor o que gostariam Acho que é por timidez, por timidez, talvez. Né? Então, em casa, talvez eles consigam desenvolver algo que não desenvolveriam se estivessem com outras pessoas. Mas com Então, certeza. é um ponto super positivo. No esse, inglês né? está fazendo muita diferença, muita diferença. Inclusive, começamos com alunos assim do início e como é que eu vou querer dizer assim? Quando a gente trabalhava só com o livro didático, né, com aquelas pequenas recursos que a gente tinha, né, de computador, coisinhas menos tecnologia do que hoje, demorava mais o aprendizado. Hoje, nossa, vamos supor, em 2 semestres, 3, 4 semestres de aula, o aluno desenvolve o que antes eu precisava de 6, 7 É verdade, eu também tenho observado isso. Está sendo mais rápido. É mais rápido, é verdade. Até por causa da exposição a mais material, mais conteúdo, né, que os alunos têm. E mesmo porque tu precisa entrar em aplicativos, que por vezes eles são todos em inglês. E a gente usa Eles esses aplicativos, a gente usa esses aplicativos extra classe. Certo. Sim. Entende? Tudo que a gente fazia antes só presencial, né? Agora... Hoje a gente usa o presencial, que a gente está na sala de aula também, mas esses aplicativos fazem com que esse aprendizado se torne um pouco mais rápido. Estamos cercados pela tecnologia, por isso que não dá para fazer de conta que ela não existe, não evoluiu, né? Nós temos que ter ciência de que o nosso aluno, que nós estamos inseridos nela. Não tem como, eu não gosto, não quero usar, não existe isso. Faz parte do cotidiano do aluno e do professor também. E a gente precisa entender que as pessoas se motivaram com essa facilidade a voltar a estudar. Sim. Então, como eu vejo, talvez pessoas, eu sou um exemplo. Se eu precisar voltar a estudar, para mim é muito mais fácil se for online, porque eu com um filho pequeno em casa, não vou me ausentar mais um tempo. Economia de tempo. Isso, eu sei que ele está aí, eu sei que eu posso fazer a minha aula, né? Eu sei que vou estar em família, que alguém pode me auxiliar nesse momento, mas eu posso ficar ao lado, eu posso estar aí. Quando a aula terminou, tu está em casa. Não tem que pegar o carro, ir até o estacionamento, ir para casa. É economia de tempo, é comodidade, tem vários benefícios. Então eu vejo que não só, eu citei um exemplo aqui que é a minha realidade, mas eu imagino que quantas pessoas em casa também, bom, agora minha aula de inglês, daqui um pouquinho já auxilia o outro que vai ter a sua aula, que é menor em casa, que é o filho, que é o irmão, que é... Então tu consegue ir fazendo, jogando e todos conseguem ter uma boa aprendizagem de casa. Existe um senãozinho aí que eu acho que é importante. É preciso, além da vontade, é preciso ter disciplina. A disciplina, sim. E uma dedicação. Sim. Por exemplo, porque no início tu pode, não, agora eu vou ter minha aula online, mas daqui a pouco tu tem, não, hoje eu não vou porque meu filho tá chorando, hoje eu não vou porque eu tô muito cansada, não vou sentar na frente do computador. É um compromisso assumido. É um compromisso. Essa dedicação e disciplina é fundamental. É verdade. Para um bom retorno, né? Se não vai acontecer que nem a história da academia. Eu paguei 3 meses e ainda não vi resultado. Exatamente. Né? Tipo, eu só não fui, mas eu paguei. Qualquer modalidade de ensino vai depender da dedicação do aluno, né? Não adianta ser assim ou de outra maneira se o aluno não se dedicar. Com certeza só pagando, né? Exatamente. E quanto ao professor também, eu acho que o professor também precisa estar preparado para para toda essa tecnologia ali. Porque precisa manter essa motivação. Sim. E continuar dominando conteúdos, né? Porque a tecnologia sozinha não faz nada, né? Não, ela não substitui. Não substitui. Tanto que deu para ver quanta gente não quis continuar, nem começar online. Voltaram depois por quando era presencial, em função dessa presença do professor, dessa segurança. Porque a tecnologia toda, o computador, a internet, elas não são os remédios que vão solucionar os problemas da educação.
Eles são ferramentas que nós não podemos deixar fazer de conta que não existem, né? Nós temos que utilizar, mas nós como professores, nós temos que estar dominando o conteúdo de qualquer forma, como sempre foi, para que consigamos usar aliar a tecnologia ao conteúdo, ao que está sendo ensinado. Então, continua sendo bem importante o papel do professor. Importante também o professor e tanto o aluno, né, na hora do uso dessa tecnologia toda, ser muito crítico, né? Porque tu pode interagir, mas também tu pode aceitar passivamente tudo. Então, essa parte crítica do professor, por parte do professor e do aluno, é muito importante também. Porque se tu não souber utilizar, tu vai se tornar um ser passivo diante de tudo aquilo que te jogam. Então, não há um aprendizado, há apenas não há uma troca de sabor, doma de coisas. É isso aí. Muito bem, meninas, o papo está ótimo, porém nós precisamos ir para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre essa mudança na modalidade de ensino e adaptação para a nova realidade. Então fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz. Em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, desta segunda-feira, iniciando muito bem a semana. Para quem passou uma ótima Páscoa com muitos doces, agora com peso na consciência por aí, né? Mas aproveitando para brincar um pouquinho, né? Porque realmente são momentos que são gostosos de passar em família, tudo mais. Espero que todos que estejam nos assistindo tenham tido seus momentos bons, né, para poder refletir. A gente sabe que é um momento, a Páscoa em si, ela nos traz muito essa interiorização. Então, tomara que todos possam ter passado um pouquinho, que seja, né, esse momento. Agora nós vamos voltar para o nosso papo super especial. A gente está falando sobre mudança na modalidade de ensino e adaptação para a realidade. É um oferecimento de UNA Idiomas e Intercâmbio. E nós estamos aqui falando sobre todas essas questões, sobre aprender uma nova língua, motivar você que está em casa, por vezes parados, né, querendo muitas vezes buscar algo, mas ainda não encontrou, né? E a gente sabe que o idioma, um idioma a mais na nossa vida,
além de fazer bem, como a gente falou no início, para nossa cabeça, para nosso, né, para nossa saúde mental, enfim, tem todo um trabalho que depois a gente vai entender quando puder viajar, quando tiver a questão de estar junto com os colegas e poder trocar palavras, se entender, né, dentro de um outro mundo, de novas formas até de costumes, né? Porque imagino que dentro, até as meninas vão poder falar aqui mais sobre levar costumes, trazer para nós costumes de outros países, para que a gente possa ter noção das vivências e tudo mais. Então, é muito rico, além dos intercâmbios, que sim, a gente vai falar muito aqui também. Voltando então, estou aqui com a Eliane e com a Marileide, falando um pouquinho sobre toda a importância, né, de uma nova língua. E meninas, gostaria de conversar com vocês também em relação a grupos, idades, porque a gente sabe que por vezes as pessoas elas estão querendo ter aulas, né, mas aí eu tenho pessoas que têm 15 anos, tem pessoas que têm 30 e tem pessoas que têm 60. E eu gostaria de entender um pouquinho como trabalha a UNA em relação a esse ensino, porque a gente sabe que quando é uma nova língua, são formas de pronunciar. O inglês, então, é algo, né, para nós que é algo difícil, desafio. É um desafio. Então, Eliane, como a UNA trabalha dentro também das idades das pessoas? Olha, a UNA atende todos os públicos, todas as idades, mas a gente dá uma atenção especial e gosta muito de trabalhar com pessoas assim, um pouquinho mais maduras. A gente gosta porque tem tido retornos ótimos. Por exemplo, nós fizemos intercâmbios com pessoas que já passaram, digamos, os 30, dos 40, e que tinham tido esse sonho lá na juventude e não puderam realizar. E quando foram para o intercâmbio, quando aprenderam a língua e voltaram satisfeitas com um sonho realizado. Então, isso nos satisfaz muito, isso nos motiva a cada vez mais trabalhar e incentivar essas pessoas. Mas com certeza, muito porque bom. A gente acha, eu vejo que quanto mais, muitas pessoas falam, não, mas é que já passou a minha idade de aprender uma nova língua e tudo mais, mas eu não vejo isso, eu vejo que só tem a ganhar na hora. Nós tivemos casos assim que as pessoas na hora de se inscrever para o intercâmbio, não, mas eu não tenho mais idade para isso, será que eu vou? E a gente incentivou. E elas tiveram experiências, né, Marileide deve conhecer alguém também, elas foram, gostaram muito e voltaram só falando coisas boas e querendo fazer outros. Mas então, claro. assim, a gente tem vários relatos de pessoas que foram e que colocaram que foi uma ótima experiência. Como não puderam realizar na juventude, realizaram mais tarde, e assim a gente viu que é possível em qualquer idade. E talvez com maturidade mais, na idade mais madura, talvez mais bem aproveitado. Mas é isso, porque a gente vê a questão de quem tem a possibilidade, a gente até vê algumas imagens do pessoal em intercâmbio verdade, e tudo mais, então aí que foi coisa na Itália, boa, que lindo. E foi um grupo realmente, de italiano. nós estamos numa região típica italiana, né? E a gente acaba tendo a questão do talhar. Esse foi na Itália também, ou na Inglaterra. Esse foi na Itália também. Esse foi na Inglaterra, foi em Edimburgo. Aí o grupo estava em Edimburgo, na Escócia. Que legal. Foi esse último que a gente fez em 2020. 2020. E tu sabes que vendo toda essa fotos, enfim, e também motiva a muitas pessoas que falam o talhar, né, que não é o italiano, não, né, que é diferente, mas eu importante. acho muito bonito também manter o nosso talhar, né, enfim, mas é muito importante para quem está em casa e quer aprimorar, porque o italiano é para quem já tem a origem, aí já corre, já fala, a nossa pronúncia já é próxima, enfim. Então... Não, na verdade, assim, esse italiano que você disse é uma mistura entre o dialeto vêneto e o português, uma língua que foi feita aqui, que eu acho bem importante, porque ela mantém e guarda nossos costumes, nossa cultura, nossas origens. É muito importante. Mas o dialeto vêneto é um dos 20 e tantos dialetos que existem na Itália. E, na verdade, o italiano que nós ensinamos na escola é o italiano standard, que dizem é o gramatical, que seria aquele falado de norte a sul da Itália. Aquele que veio do dialeto toscano, na unificação da Itália, e foi escolhido o dialeto toscano, que é a língua de Dante.
Então ele realmente, ela é uma língua latina muito linda. Eu sou suspeita, né? Mas é uma língua, inclusive a Marileide foi aluna, eu sou aluna ainda. Eu sou aluna de Legal. italiano, gosto muito, também acho que é uma língua bem sonora, Sim, musical. musical, é bem legal mesmo. E é importante falar e frisar esses detalhes do italiano, porque, é claro, quem for para Itália falando o nosso italiano vai ser entendido. Lá no Porque- norte, no Vêneto. Porque o pessoal fala, quando tu vai para um lugar, tu vem de Vêneto? Aham. E aí, não. Eu venho daí, eu Mas venho vai do Brasil. falar em Roma, Mas eles vão deduzir o que tu vocês- é, Exatamente. que tu és, né? Mas Aham. é muito importante porque tu vai querer conhecer outros lugares que tu não vai entender. Uhum. A gente sabe que o gramatical ele é diferente e ele é algo que tu vai e hoje Ele é com todas lindo. as possibilidades, É né? Tu vai de verdade. norte a sul da Itália, não vai É ficar só em verdade. um local, uma E região. acho que mais um aspecto do italiano aí, no caso das cidadanias. Uhum. Muitos nossos aqui temos cidadania italiana, Sim. então acho que até assim, além do nosso italiano, eu acho importantíssimo a gente reconhecer essa coisa de conhecer a língua, conhecer a cultura, Sim. né? Porque quando Do você fala país de nossas italiano, por origens. exemplo, atualmente eu estou fazendo italiano com um professor de Roma, É Sim. verdade. né? Ai, Sou do coisa grupo- gostosa. é. Sim, porque até eu quero falar, porque a gente tem, né, professores de outros países Tem. aqui Isso, também, Temos né? professores de aí a onde? UNA proporciona para nós isso, né? Nas segundas-feiras a gente tem 1h30 com o professor de Roma, então se torna uma aula muito interessante em função do sotaque, em função da cultura, do dia a dia. É outro professor que também fica em contato com a gente praticamente 3 a 4 dias por semana, Certo. nessa Através das parte da redes sociais, tecnologia né? toda. Essa, por exemplo, a guerra agora, né? Em termos de guerra que está acontecendo. Então a gente se queixa, nós estamos nos queixando por aumento disso, aumento daquilo, não sei o quê. E eles disseram, não, mas vocês são diferenciados, a maneira como ele coloca a América, entende? E a Europa. Então a gente começa a perceber coisas que, meu Deus do céu, Que se não estudasse o italiano, não não- tivesse contato, não saberia, né? não teria Coisas que isso aqui aí. do outro lado a gente então não é bem sabe. interessante isso. É bem bacana. interessante. É a Professor troca. Nicola, né? É a troca, é a interação. Aham. Isso, a essência que está aí, além de estar falando outra língua, é ter essa interação, essa questão de realmente ver o que os outros pensam, né? Do Exato. que os outros, que eu digo os outros, são outros países, porque realmente nós sempre colocamos talvez outros países como melhores que o nosso, e talvez Tem seja muita um coisa olhar boa aqui. diferente, Claro, né? a gente vê o quanto é bem bom aqui importante também. isso Claro. aqui, é. Que Claro. bacana. E assim, não só no italiano, né? Qualquer língua é Qualquer possível língua. acontecer isso. Sim. Com certeza. Mesmo tendo professores locais, a gente pode interagir com Claro. professores de fora dentro da nossa sala de aula, né? Uma das coisas boas que a tecnologia nos trouxe, né? A Isso. possibilidade de, em qualquer momento, estarmos em contato com professores de outros locais. Mas com E certeza. às muito vezes bom. fica assustador, né? E o que vai acontecer? Como vai ser? Como nós vamos agir? O que vai aparecer daqui a pouco? Né? E Se a a gente gente- vai ver o mundo tá E a gente aberto, sabe que não tem volta, né? A gente sabe que Não só tem. vai. Sim, E a gente não tem que tem estar volta. preparado para isso. essa interação com a tecnologia é realmente importantíssima. No caso, a gente comentou, né, sobre as crianças também. As crianças já nascem, Ah, sim. né? Elas são nativos digitais. As crianças de hoje já nascem em frente a uma tela, já têm acesso a telas, a teclas, elas já nascem nesse E a mundo. gente vê as crianças, assim, justamente por ter esse acesso e se bem encaminhadas para ter esse acesso Se bem também, né? encaminhadas. Porque eu digo, só largar a tela e dizer, Não. assista Não. o que tu quiser, aí Aí é que entra nos aí pais e os professores. É né? é uma questão muito importante de se pensar, né, na qualidade do que eles estão Exato. vendo. Mas a partir de videozinhos que são bonitinhos, que são Jogos acabam também, já jogos mais falando, adiante. algumas já iniciando numa Claro, nova língua. com certeza. E às vezes eu me pego ali conferindo aí com a minha pequena e eu digo, como é que ela já sabe que tem tudo isso? E aí ela solta a palavra, ela Aham. conta em outra língua e aí
Que legal, porque sim, é usar de uma forma consciente, óbvio que... Crítica. Né, eu digo, Aham. vai ter um momento que todos vão assistir seus videozinhos, que são mais desenhinhos e tudo mais, ok, vai ter esse momento também. Mas é muito importante, porque eles nasceram e vai ser difícil de tirar isso deles. E a gente nem deve, porque se tirar, vai tirar da realidade. Que Sim. não tem como voltar atrás, não tem como mudar. A realidade é essa, nós temos só que acompanhar. Só Da que melhor acompanhar forma. e direcionar. Aquilo que eu comentei antes, né? De que uma vez com o fato de a gente ter o livro didático, poucas alternativas tecnológicas, demorava mais a aprendizagem, exatamente isso que vai acontecer agora, né? O uso crítico da tecnologia, né? E tudo que vai estar para acontecer ainda, né, só vai facilitar. Tu falaste, no caso, a tua menina já em termos de inglês, mas tu poderia, em termos de acrescentar outras línguas também. Não, mas é isso, é o espanhol que ela já tá Exato. sabendo o que é, porque Olha, justamente eles na realidade eles estão num mundo aberto aí, cheio de possibilidades. Às vezes verdade. ela tá aprendendo a fazer uma experiência em uma língua, às vezes ela tá em outra língua. E isso, meu Deus, quando nós teríamos essa possibilidade verdade. desde Existem, pequenos, né? existem estudos que a partir dos 3 anos a criança está apta a Ela já absorve. absorver muita coisa, E a gente vê no principalmente dia a dia que em isso termos de acontece. línguas. Exatamente. Então não é para se assustar, não, mas meu filho é muito pequeno com 3 anos, não. Não. É uma idade que ele começa realmente a absorver e ele tem Exatamente. capacidade de discernir. Né? Como tu disseste, o inglês, o espanhol, ou mesmo que seja italiano ou francês, qualquer língua que Exatamente. seja. Mas Eles que podem verdade. fazer isso. Então temos que aproveitar É isso, verdade. né? Com certeza. Porque, Proporcionar, eu acho, já que a gente tem Isso. aqui em Nova Prata. exato, Claro. sabe Proporcionar aos nossos filhos, né? Nova esse Prata tipo de e coisa. mundo. Sim, Exato. porque nós estamos Nós estamos interagindo. né, com professores de Né? fora e tal. Nós vemos essa questão de talvez o medo de gerar estímulos, né, demais para os nossos filhos, porque dizer não, mas eles têm que brincar. É óbvio que eles precisam Tem, brincar. tem, Eles concordo. precisam ter o seu momento de pegar os joguinhos, concordo. os carrinhos, as bonecas, andar de bicicleta, eles jogar precisam disso. futebol, Exato. precisam. Mas é muito importante que em outros momentos que eles realmente a gente possa encaixar atividades que venham a ser boas para eles. Com certeza. Então, tem não como necessariamente a gente levar para o lado de que são estímulos demais, são... Não, eu acredito que cada vez mais, quando um pai pensa em colocar numa aula de inglês num extra turno, porque a gente sabe, existem as escolas que têm os turnos integrais, como as que só tem meio turno. E por que esse outro meio turno deixar à mercê de telas, TV, enfim, coisas que realmente, por vezes, tu não consegue ter um controle total. Então, marcar aquela aula que é algo importante, 1, 2 vezes por semana, realmente é algo que a gente não pode estar com esse receio, com essa, né, de dizer, não, mas eu vou estar, né, que tem muito esse comentário. Eu gostaria até de acrescentar, quando uma criança, um adulto começa a estudar uma língua estrangeira, nós costumamos dizer que não está aprendendo só a língua. Sim. Ele aprende a cultura, aprende aspectos gerais, conhecimentos gerais, então ele aprende um mundo de coisas, né? Isso em qualquer língua. Por exemplo, se estuda italiano, não é só a língua italiana, vai falar de moda, de esporte, de culinária, de mil coisas, né? Das vivências lá, vivências, né? se fala de inglês, tem toda a E história. aí tem- entra o que a escola proporciona, no caso. Para tudo isso, nós usamos os recursos tecnológicos. Exatamente. Vamos supor, estamos falando, tu falasse em Londres, no caso, né? Big Ben, né? O palácio. Vamos entrar e ver o Big Bang. No mesmo instante, tu chega ali, tu já tem tuas coisas, olha isso, aquilo. Então, essa interação toda, Claro. ou até assim, vamos supor, tu quer ensinar um idioma, uma expressão idiomática da língua, né? Que não tem nada a ver conosco. Não, mas tu traduzir ao pé da letra, o que significa Não isso? tem sentido. Né? Não faz Exato. Aí tu chega lá, não, vamos lá, a gente tem uma mania de dizer Google It. Vai lá, no instante já aparecem imagens, já aparece tudo no momento real. É Isso verdade. aí que facilitou muito a aprendizagem, Trabalho fez com com que imagens. ela ficou mais rápida, mais rápida. E mais atraente, Curiosa, né? quem sabe. Exato.
desperta a curiosidade no aluno, né? Inclusive em adolescente, que o adolescente às vezes fica um pouco difícil tu a ter Eles estão tão uma acostumados com hora e tantos, meia, 2 né? horas ali dentro, é difícil. É Então verdade. a gente precisa ser crítico o suficiente e utilizar essas... E às essas- vezes o livro didático nos fala de um determinado assunto, um determinado personagem. E a gente vai na tela, ó, esse personagem é Isso. tal, essa pessoa é tal, esse monumento. Então ela está vendo no livro didático e ao mesmo tempo ela está vendo a realidade, está vendo a imagem. A gente trabalha muito com imagens, isso é importante, principalmente para a criança, né? Aham. Ela fixa muito mais o que está sendo dito, o que está sendo estudado, porque ela está aliando o didático, o livro, o que está no livro, com a realidade. Olha Então só. ela capta com muita facilidade. Realmente são formas de ensino que facilitam. E a Que gente não tá aqui existia, pra- né? Como Aí- a prof. Marileide falou, há 20, quando nós começamos, 20 e poucos anos atrás, era fita cassete, era o livro Aham. didático, a gente queria uma música, tinha que ir até a Nossa. casa de som para pedir para gravar. Nossa. Hoje não, a gente tem a música que quer, a hora que quer, do cantor que quer. Quer dizer, tudo muito E tem fácil, muito rápido. essa questão eu lembro quando eu comecei a estudar inglês, que é o How are you? E aí tu vê sempre a mesma imagem quando se tu tem um livro didático e tal, e tu queres voltar para ele pra tentar lembrar como é que se fala, daí tu tem aquela mesma versão e hoje tu tem possibilidades diversas com a internet ali aberta, que eu digo que são ferramentas para jogar. Não, você pode ver dessa forma, você pode ver dessa Sim. forma. Então, esse trabalho, é isso que a gente precisa entender, que os professores tiveram mais trabalho com isso. Quando tu falasse em termos desses aplicativos extras que tem, né? A gente só precisa tomar um pouco de cuidado. Porque existem muitos aplicativos, muitas coisas gratuitas que tu pode, mas nem sempre tudo é o que é Aí o entra real, o o que deve conhecimento do ser. professor, E né? que é correto também. Né? Claro. Já aconteceu, por exemplo, de aluno chegar, poxa, mas por exemplo, geralmente é nome de mulheres, nome, né? Fulana é de tal, né? Isso, não, mas ela falou isso, falou assim, não, vamos dar uma olhada. Né? Claro que aí se comprova tudo, e realmente, às vezes, até coisinhas que ensinam em termos de gramática, né? Poxa, um simples plural, vamos supor. Sim. Uma coisa tão lógica que até as criancinhas sabem utilizar, está num aplicativo que Tá não errado. está errado. Exatamente. Então aí entra o conhecimento do professor, né? Exato. O professor Não, tem que filtrar verificar o professor. Sim, Exatamente. sim. É essa questão que a gente fala, né? O trabalho dobrado para um professor, porque ter possibilidades a mais, isso é maravilhoso. Mas saber o que O oferecer professor tem que também. estar bem antenado e bem preparado, né? Tem que estar e assim. muito aluno tem que ter ser muito crítico, e o professor também, em utilizar esses aplicativos. Tá certo. Tem muitos e eles fazem muito bem, né? Eles fazem bem mesmo. Por exemplo, essa coisa do inglês, do ouvir e do ler, Sim. que é importantíssimo. Nem sempre na sala de aula tu consegue fazer tudo isso. Então a gente direciona, lá na escola todos fazem isso, a gente direciona. Olha, esse aplicativo é legal, aquele outro é legal. Né? Exatamente. É mais aconselhável para ouvir e para ler, esse é mais aconselhável para tu gravar a tua pronúncia, para tu fazer os comparativos. Então a gente orienta no aluno nisso aí. Claro. E aí dá resultado bem positivo. Que coisa boa. Meninas, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar um pouquinho mais, né, sobre todas essas questões, dessas mudanças e das adaptações no ensino. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo.
A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã ou desta noite, para quem nos assiste nas segundas-feiras às 22h45. Aproveitando, para quem fica o convite, para quem não pegou todo o conteúdo agora, tem a nossa reprise. A reprise às 7 horas da noite também, só que aí a gente não inicia a live, mas às 22h45 tem sim, para quem quiser acompanhar inteiro ou a partir da manhã postado em nosso YouTube. Nós estamos falando num oferecimento de Una Idiomas em Intercâmbio sobre mudanças na modalidade de ensino e adaptações para a nova realidade. E para isso estou aqui com a professora Eliane e também com a professora Marileide. Estamos entendendo um pouquinho sobre todas as mudanças que, graças a Deus, pelo que dá para entender, são benéficas, né? Todas essas possibilidades, tudo que é novo. A gente sabe que os professores hoje trabalham em dobro, né? A gente sabe que tem essa questão porque é muita possibilidade, mas a parte boa é que para nós alunos isso só vem trazendo benefícios, né? Então é muito bom. E para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a questão do ensino lá na UNA, né? Eu digo, não só pensando no ensino como é apresentado para os alunos, mas todas as oportunidades que promovem esse ensino, essa aprendizagem, né? A gente vê que tem a questão que já foi falada sobre os intercâmbios e tudo, mas também tem a questão dos testes que são aplicados também para vocês poderem mensurar aí como está sendo a aprendizagem dos alunos, né, Marileide? Esses testes que a UNA oferece são testes de proficiência, são testes de Cambridge. A gente prepara, a escola prepara o aluno e os testes são feitos em Porto Alegre, normalmente através da cultura inglesa, né? Ou às vezes nós vemos pelo Colégio Farroupilha também, mas normalmente é pela cultura inglesa. E são testes assim que fazem com que o aluno tenha um certificado para toda a vida. Porque existem testes cujo certificado dura apenas por 2 anos, né? Tá certo. E esses de Cambridge, a gente tem outros, também tem o IELTS, tem o TOEFL, né? Para pessoas que querem mais parte profissional, que já fazem parte do profissional, né? Então eles fazem esses testes aí. Mas esses de Cambridge, eles são mais direcionados a quem quer ter um certificado para a vida inteira. É verdade. Tá certo. E eles estão diversos níveis. Temos, assim, alunos que se saem super bem, um filho da Eliane, inclusive, já gabaritou um teste. Que bacana. Né? E depois ele fez outro, agora ele tem um teste de proficiência mesmo, que é o nível mais alto. Foi treinado pela prof. Marileide. Né? Não, mas é o meio a meio que eu sempre digo, né? Se não tiver uma dedicação também do aluno, não vai resolver muita coisa, sim, né? Sim.
E o agora mercado de trabalho está exigindo esse. Mas tá tanto, certo tanto isso. que agora ele tem um trabalho, através dessa proficiência toda, eles têm condições de adquirir um trabalho melhor. Com Né? certeza. Tu pode até Melhor colocar esse do remunerado. Guilherme também, tem Sim. outros meninos que conseguiram, Sim. que trabalham em... E o que pesou bastante foi o nível de proficiência em inglês. Né? Exato, e esse certificado ajudou, né, a aprovar isso com ele. E Claro. aqui mesmo, aqui na cidade, existem firmas que já classificam um aluno, né, já não classificar, mas já selecionam o empregado em função desses testes. Que aí tu pode colocar no teu currículo, né? Com certeza, Então, são porque bem interessantes. dentro do que tu nos coloca aqui, é a coisa mais natural, me parece, hoje, uma empresa exigir, sim, que tenha uma segunda língua. Porque nós, hoje, trabalhamos com quantos softwares? Eu digo, não só com troca de... Porque muitas empresas daqui já se relacionam diariamente Sim, com nossa. pessoas de fora. Então, isso a gente sabe com vários países. Mas só no básico de entender de que eu vou entrar nos softwares da empresa e é tudo em inglês, ou enfim, eu preciso saber que ele vai saber entender quando eu receber uma notificação, quando... Claro, por vezes, tem a história que a gente diz, corre lá no Google Tradutor. Tem, mas não é tão eficiente isso hoje. Não, Nós porque precisamos... tu não vai conseguir fazer isso no momento que tu está conversando, Exato. no começo que tu está numa reunião. Com certeza. Um diálogo, Muitas uma reuniões são conversação. online agora. Exato. Claro, Muitas claro. reuniões. Tu não pode virar... Espera um minutinho que eu vou lá no... Não. não é bem não, isso. por favor, faça a tua colocação. E mesmo em termos de máquinas, né, dessa parte toda, tudo né? Tudo tem a ver com isso aí também. Então, cada vez E mais ainda. facilitou Cada vez muito mais. também para as indústrias, porque uma vez eles tinham que ter dentro da própria empresa alguém que selecionava. Hoje não, hoje tu apresenta, que é um certificado internacional reconhecido Todo mundo. mundialmente, né? Claro. No momento que tu tem no teu currículo esse certificado, tu já tem o teu nível. Sim. E até porque assim, tem em italiano também, né? Tem. Eu sou intermediário. O que é esse intermediário? O que é um upper intermediate? O que é um profissional, né? Não é bem assim. Então, houve uma a gente chama de frame europeia, né? Onde eles se uniram, todas as línguas se uniram e existe a mesma classificação para todos. Então, tu já vai saber se tu é nível A1, A2, o B1, B2, C1, C2, que são os níveis que eles colocam, eles sabem qual é o teu nível. E os certificados da escola seguem essa tabela, né? Isso, a escola então já segue isso aí, porque é uma coisa internacional mesmo. Exatamente. Então, se tu é um nível, por exemplo, C2, que é o máximo, tu é proficiente. Se tu é um C1, tu é um advanced, né? O A1, tu tá iniciante, é um básico. E ficou uma coisa mais uniforme. E isso olha serve só. para todas as línguas, não só para o inglês. Isso é muito importante para nós sabermos. Porque quando, como eu digo, são informações que só quem trabalha com isso vai saber nos passar de forma coerente e correta. Eu digo, quantas pessoas aí estão pensando, o que eu preciso mais para o meu currículo? E tu saber que tu pode contar com uma escola que vai te oferecer um Com ensino certeza. de qualidade, que pode depois te aplicar os testes para garantir também que isso esteja comprovado, né? E para a vida toda. Que é No bem caso importante. das famílias, no caso que tu falasse antes também, em termos de adolescentes, né? Se o aluno já começar no segundo grau, né? Não necessariamente, pode começar antes, inclusive, Claro. né? Mas no segundo grau ele já começa a escolher a área em que ele vai trabalhar. E ele percebe que é necessário isso, ele começa logo a se preparar. Com certeza. Porque se tu estiver preparado, e no momento que surge a oportunidade, tu não pode procurar a oportunidade depois. Desculpa, a oportunidade apareceu, Claro. tá? Tu não vai começar a te preparar a partir disso. Não, Tu sim. tem que estar preparado. Estar preparado para quando a oportunidade Com chegar. certeza, E hoje nós estávamos falando sobre a quarta transformação industrial. Sim, nós somos nessa era. Nessa era, nós estamos na quarta, não é transformação, é outro nome, que no momento não vem. Não me lembro agora. A industrialização, quarta industrialização.
4.0, isso, educação 4.0, nós temos que entrar na educação, eu sabia que era 4 ponto alguma coisa, obrigada. A educação 4.0 está sendo exigida em função da necessidade que a indústria, que o mercado está tendo. Então, nessa necessidade aí, os jovens já têm que vir, jovens e adultos também preparados, com inglês, com tecnologia dominando. Quer dizer, é um caminho sem volta mesmo. Nossa, com certeza. Então, os jovens, as crianças, os pais têm que estar sabendo disso para já preparar, para já se antenar e encaminhar o filho para buscar. E mesmo que uma escola regular ela proporcione isso, que uma vez não proporcionava desde criança, né? O fato de, se tu quiser agilizar, aí entra o cursinho, né? Entram as escolas de idiomas nessa parte ali. Para né? auxiliar. Ela vai auxiliar, ela vai agilizar e vai justamente direcionar também. E justamente para estar preparado, como a prof. Marileide disse, para quando a oportunidade chegar. Não esperar chegar para talvez. Dizer não posso. Exatamente. Que aí vai ter já aquele preparado. Exato. Que vai passar na tua frente. Com certeza. Muito, muito bacana de poder pontuar também isso, meninas. E agora, a gente vai fugir um pouquinho na questão das línguas, porque acredito que não podemos terminar o nosso programa sem falar sobre o Estácio de Sá, o novo convênio que vocês têm, né, que é ensino superior, certo? À distância, exatamente. À distância, então. Entrando nessa vibe da tecnologia das aulas à distância, nós fechamos um convênio, então, com a Estácio de Sá e já estamos oferecendo cursos superiores e cursos de graduação e curso de pós-graduação à distância, já estão abertas as matrículas também. Uma universidade bastante renomada, que nos exigiu bastante em função do MEC, já existe um decreto que oficializa, digamos, as aulas à distância, e o MEC nos exige. Nós tivemos como polo, agora em Nova Prata, o Unepolo em Nova Prata, teve que se adequar bastante, está dentro dos termos para receber todo mundo, para vestibular e para provas no polo, e o restante é online. E é um diploma, né, que vale normal, como se fosse presencial, 100%. Presencial vale da mesma forma. E isso a gente vê como realmente essa mudança aconteceu. Porque é a possibilidade de todos terem um ensino exatamente. superior. Só não tem realmente quem não quer. É isso mesmo. Porque está muito facilitado. Continua muito tendo mesmo. a modalidade presencial, e essa é uma outra modalidade que está existindo, que cabe aos alunos decidirem que é a presencial, que é online. Embora online traga facilidade para quem é de longe, digamos, para quem não quer sair de casa. Para quem já trabalha 8 horas por dia. Exatamente. Sim. Ela é mais barata, porque daí não tem o custo de deslocamento, de transporte. E, enfim, traz inúmeras vantagens, né? É isso mesmo. Aí tu aproveita o teu tempo de estudo realmente em casa, como tu disseste, tu não tem o deslocamento, simplesmente a tua aula é agora, então, porque por vezes pra gente sair de casa, vai se arrumar, isso aqui, não que tu vá aparecer de qualquer forma na frente da câmera, não é isso, mas eu digo que facilita tu estar com um chinelo de pano quentinho nos pés, né, num dia de aula, que lá fora chove e tudo mais, então facilita. E a outra vantagem também, a gente pode gravar as aulas, né, então como é bom poder voltar, não peguei isso direito, eu vou voltar, vou ver de novo, posso ver quantas vezes eu quero, já numa aula presencial não, né, eu tenho que voltar, falar com o professor, ver com um colega, tem uma série de facilidades. São essas para quem quer. Adaptações para quem realmente, porque a gente, é como a prof. Marileide disse no início, isso também exige que tu tenha a consciência de que tu precisa estar presente a tal hora a tua aula. Disciplina. É a disciplina. Porque dedicação. Eu acho muito bacana isso. E acredito que muita gente vai dar seus pulos na vida a partir de justamente esses ensinos de forma online, mas como vão ter pessoas que vão dizer, não, eu preciso estar presente. Então, escolha a melhor forma. Mas, meninas, o nosso papo foi ótimo nessa manhã. Eu, justamente
poderia continuar aqui falando mais sobre as outras línguas que a UNA oferece, porque eu digo, gente, francês, que coisa boa também. E nós temos um poder professor ter. nativo. Pois é, eu lindo. conheço ele e eu digo, olha só, é a possibilidade, é entrar numa sala e sentir realmente aquela experiência e ter aquela vivência. Então, dentro também a polonesa, né, a língua nós temos, que vocês exatamente. têm. Então, assim, sabendo que existem diversas possibilidades. Um detalhe também, no caso, Claro. que tu falasse, pra gente rever, Claro. o problema de idades, grupos, Sim. a formação de grupos. Sim. A UNA tem essa oportunidade de, no momento que tu vai ter interesse, vai fazer inscrição, a gente pode fazer em termos de inglês, um nivelamento, né? A gente pode fazer uma entrevista, a gente pode fazer um teste de nivelamento e perceber o melhor nível para ti, né? E em termos de idade também, é muito importante. Dificilmente, acho que nunca aconteceu, né? A gente vai ter, por exemplo, alunos tão jovens, 16, 17 anos, como alguém de 50, 60 anos. Já agrupa por idades também, por interesses também, né? No caso dos intercâmbios, o grupo está interessado no intercâmbio, então vamos formar um grupo para isso, preparar o aluno para esse intercâmbio. Porque a maneira que tu pode utilizar, a linguagem que tu vai utilizar no intercâmbio pode ser diferenciada. Claro. Tenha já aquele outro grupo que está mais interessado em termos de profissão. Então, vamos direcionar para esse aspecto também. E tem também o sistema VIP, né? Tem alunos que querem aula só para ele. Então, sem problema nenhum. Atualmente, bastante procura para as aulas individuais. Bastante. Tem gente que quer professor inteiramente. É porque eu acredito que não só por isso, mas tu vai te sentir muito mais à vontade. Sim, exatamente. Né? Sim, daí, anda mais claro rápido, que, né? Claro que a história E é de mais estar rápido também, com conversando certeza. com outras pessoas sempre é muito bom. Mas se tu não te sente assim tão bem, ou muitas vezes eu preciso em pouco tempo atingir tal nível, porque a minha empresa está exigindo. Isso. Então tem todos esse lado também. Porque a interação com o grupo é muito bom também. Sim. É muito bom essa troca porque atividades que tu precisa ter com outra pessoa é muito bom mesmo. Mas essa colocação que tu fizeste, depende do meu interesse, depende daquilo que eu preciso, então tem E esse da velocidade que eu quero subir. aprender também. Sim. Tem uma série de coisas a serem analisadas, né? Que legal. Nós teríamos assunto assim para o dia inteiro se continuar. ficássemos, mas... E aí, quando chegasse às 22h45, entraria novamente o nosso programa. É verdade. É isso aí, aproveitando. Meninas, gostaria de agradecê-las, deixar aqui um espaço para que vocês possam fazer suas considerações sobre o programa de hoje. Marileide, por favor. Olha, foi uma experiência maravilhosa, minha primeira experiência. E estava um pouco ansiosa, né, a respeito disso, mas realmente tu nos deixaste muito obrigada. à vontade. E quando é um assunto que a gente gosta, eu acho, né, eu acho que ficou muito, muito bom. Esperamos que ter colocado para o pessoal, né, o que realmente era o objetivo do programa. Com certeza. Tu sabes que, ouvindo vocês falarem, a gente vê quando a pessoa realmente tem o carinho pelo que faz e realmente gosta do que faz. E a gente ama o que o faz. papo flui dessa forma. Flui dessa forma. Eu digo, eu fico com muito interesse de saber. Também imagino que quem esteja em casa possa ter também pensado um pouquinho, sei lá, aquela luzinha do alerta de dizer, quem sabe eu esteja precisando procurar algo. Então é bacana, é por isso. É muito fazer bom fazer alguma coisa diferente. Sim, mesmo que seja uma hora e meia por semana, parece que a gente fica revitalizado. É isso verdade. mesmo. Faz muito bem, não importa a idade. E nós ensinarmos o que a gente gosta, fazer o que a gente gosta, nos revitaliza Nossa, também. É faz muito bom. bem. É muito bom. Que coisa boa. Muito bom mesmo. Muito bem, muito obrigada. Imagina. Obrigada. E, Eliane, olha, eu agradeço por estar aqui mais uma vez. É sempre bom estar aqui. E, como eu disse, teria assunto para até hoje às 22 horas, né? Isso mesmo. Porque a gente
tem muita coisa para dizer, muita coisa para falar, justamente porque gosta bastante do que faz, gosta das pessoas que a gente convive, gosta de falar desse assunto. Então foi uma ótima oportunidade, a qual agradecemos muito. Ai, maravilha. E você nos deixou muita vontade também para falar. Nossa, Que muito bom, bom. obrigada, meninas. Então, agradecendo as gurias que estiveram aqui comigo, a disponibilidade de realmente poder falar um pouquinho sobre todas as mudanças e as adaptações que todos nós sofremos durante esse tempo e saber que vamos aproveitar, agarrar, porque a gente tem que só trazer para nós o que realmente faz sentido e nos auxilia. Então, pensando que aqui a gente tem várias possibilidades, que mudanças aconteceram, mas a gente aproveita, né, com isso e transforma em algo bom para nós. Então, agradecendo a UNA Idiomas e Intercâmbio, que nos ofereceu esse programa com muito aprendizado, com muitas possibilidades aqui que muita gente pode ter pensado para sua vida. Então, agradecendo a elas, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continue na programação da Conecta Mais e até amanhã.